Dilexite. Capítulo 2. Capítulo 2. Deus escolhe os pobres. A opção pelos pobres. Parágrafo 16. Deus é amor misericordioso e seu projeto de amor que se estende e realiza na história é primeiramente o seu descer e vir estar entre nós para nos libertar da escravidão, dos medos, do pecado e do poder da morte. Com um olhar misericordioso e coração cheio de amor, ele dirigiu-se às suas criaturas, preocupando-se com a sua condição humana e, portanto, com a sua pobreza, precisamente para partilhar os limites e as fraquezas da nossa natureza humana. Ele mesmo se fez pobre, nasceu segundo a carne como nós, e reconhecemos-lo na pequenez de uma criança recostada numa manjedoura e na extrema humilhação da cruz, onde partilhou nossa radical pobreza, que é a morte. Por isso, compreende-se bem porque se pode falar também teologicamente sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres, uma expressão que surgiu no contexto do continente latino-americano, em particular na Assembleia de Puebla, mas que foi bem integrada no sucessivo magistério da Igreja. Esta preferência nunca diz respeito a um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, que em Deus seria impossível. Ela pretende sublinhar o agir de Deus que, por compaixão, se dirige à pobreza e à fraqueza da humanidade inteira, e que, querendo inaugurar um reino de justiça, fraternidade e solidariedade, tem particularmente a peito aqueles que são discriminados e oprimidos, pedindo-nos também a nós, sua Igreja, uma decidida e radical posição em favor dos mais fracos. Parágrafo 17. Nessa perspectiva, compreendem-se numerosas páginas do Antigo Testamento nas quais Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, aquele que escuta o grito do pobre e intervém para o libertar. Deus, refúgio do pobre por meio dos profetas, recordemos de modo particular Amós e Isaías, denuncia as iniquidades contra os mais fracos e exorta Israel a renovar o culto a partir de dentro, porque não se pode rezar sem oferecer sacrifícios, quando ao mesmo tempo se oprimem os mais fracos e pobres. Mesmo desde o seu início, a Sagrada Escritura manifesta com grande intensidade o amor de Deus, através da proteção dos mais fracos e dos menos favorecidos, a tal ponto que, em relação a eles, a pobreza se poderia falar de uma espécie de fraqueza de Deus. No coração de Deus, ocupam um lugar preferencial os pobres. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Jesus, o Messias, pobre. Parágrafo 18. Toda a história do Antigo Testamento sobre a predileção de Deus pelos pobres e o desejo divino de ouvir o seu clamor, que invoquei brevemente, encontra-se em Jesus de Nazaré a sua plena realização. Na sua encarnação, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem. Nessa condição, realizou a nossa salvação. Trata-se de uma pobreza radical, fundada na sua missão de revelar a verdadeira face do amor divino. Por isso, São Paulo pode afirmar, com uma de suas maravilhosas sínteses: conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por nós, para vos enriquecer com a sua pobreza.
Parágrafo 19. Com efeito, o Evangelho mostra que essa pobreza abrangia todos os aspectos da sua vida. Desde a sua entrada no mundo, Jesus experimentou as dificuldades relacionadas com a rejeição. O evangelista Lucas, narrando a chegada a Belém de José e Maria, já próxima do momento do parto, observa com pena não haver lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em condições humildes. Logo após o nascimento, foi recostado numa manjedoura e pouco tempo depois seus pais fugiram para o Egito para o salvar da morte. No início da sua vida pública, foi expulso de Nazaré, depois de ter anunciado na sinagoga que se cumpria nele o ano da graça no qual os pobres se rejubilam. Não houve um lugar acolhedor, nem sequer no momento de sua morte. Ao ser crucificado, levaram-no para fora de Jerusalém. É nessa condição que se pode resumir claramente a pobreza de Jesus. Trata-se da mesma exclusão que caracteriza a definição dos pobres. Eles são os excluídos da sociedade. Jesus é a revelação desse privilegium pauperum. Ele apresenta-se ao mundo não só como Messias pobre, mas também como Messias dos pobres e para os pobres. Parágrafo 20. Existem alguns indícios a propósito da condição social de Jesus. Em primeiro lugar, ele realiza o ofício de artesão ou carpinteiro, tecton. Trata-se de uma categoria de pessoas que vivem de seu trabalho manual. Não possuindo terrenos, eram considerados inferiores em relação aos agricultores. Quando o menino Jesus é apresentado no templo por José e Maria, seus pais ofereceram um par de rolas ou de pombas, que, segundo as prescrições do livro do Levítico, constituía a oferta dos pobres. Um episódio evangélico bastante significativo é aquele que nos conta como Jesus e seus discípulos colhiam espigas para se alimentarem, enquanto atravessavam os campos. E isto, respigar os campos, era permitido somente a quem era pobre. Além disso, o próprio Jesus diz de si mesmo: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele é um mestre itinerante, cuja pobreza e precariedade são sinais do vínculo com o Pai e são pedidas também a quem deseja segui-lo no caminho do discipulado, precisamente para que a renúncia aos bens, às riquezas, às seguranças deste mundo seja um sinal visível de ter se confiado a Deus e a sua providência.